Vamos falar agora sobre a teoria do caro e barato. Qualquer pessoa que tenha pedido um desconto na vida ou optado por vender seu carro para quem pagar mais, vai entender esse conceito. Quando o preço está caro demais, os vendedores aparecem. Quando o preço está barato demais, os compradores aparecem. Agora a gente já entendeu a teoria. O que a gente vai fazer aqui no nosso gráfico? Desenhamos a nossa estrutura de referência no gráfico, marcamos onde aconteceu o RE, comprimento da estrutura. Depois nós dividimos o gráfico em 4 partes, 25, 50, 75 e 100. A partir daí, a gente tem a metade da estrutura. Vamos começar a marcar zonas de liquidez, zona de oferta e demanda e bloco de ordens. O que eu espero? Eu espero que ele volte nessas regiões onde eu marquei, onde o preço está caro ou está barato, pegue minhas ordens e siga o fluxo até o meu alvo. Aqui a gente tem uma representação gráfica do ativo. Aí a gente tem aqui a nossa estrutura. Temos o nosso rompimento. O que a gente fez? A gente começa a dividir ela aqui em 4 partes. A gente tem a metade dela. E a gente sabe que da metade para cima o preço está caro. Da metade para baixo o preço está barato. Então, vamos supor que eu estou aqui. Na metade para cima, eu marquei aqui a minha zona de oferta e demanda, ou o meu order blocks. Então, aqui embaixo eu compro, esperando que ele chegue do outro lado. Ou seja, eu vou comprar barato até ele atingir o meu alvo do outro lado e termino a minha operação vendendo caro. Aí eu obtenho lucro. Mesma coisa do lado de cá. Eu estou aqui em cima, quero vender caro. Então eu marquei aqui embaixo o meu alvo, a minha zona de oferta e demanda, o meu order block, a minha liquidez. E aí eu vendi. Eu vendi caro. E quando chegar aqui, eu vou obter lucro. Quando ele chegar no meu alvo. Então a gente tem aqui a teoria do caro e do barato. Caro e barato, 50%. A gente tem aqui a nossa estrutura. A gente tem um rompimento. Aqui a gente tem o mesmo gráfico. Alto, baixo, alto. A gente tem estrutura. Tivemos aqui o rompimento da estrutura. Agora a gente marca aqui os 50% da estrutura. E temos a nossa zona de caro e a nossa zona de barato. Então o que eu faço? Eu vou procurar agora liquidez. Achamos aqui um bloco de ordens. Quais são as minhas opções? Eu estou aqui no alto da minha estrutura e sei que o preço está caro aqui. Para ele seguir adiante, ele vai precisar fazer a mitigação e pegar mais ordens. Então eu poderia vender aqui, almejando que ele chegue no meu bloco de ordens. Ou poderia comprar aqui, colocar uma ordem aqui na direção do bloco de ordens
e esperar que ele pegue esse impulso na continuidade da tendência de alta. Então, assim, eu uso a teoria do caro e do barato. Então, o que eu faço? Primeira vez, a gente tem aqui um checklist. Desenhe a estrutura de referência e a nossa estrutura. Marque o rompimento da estrutura. Faça a divisão da estrutura em porcentagens. Em zonas de caro e barato, procure por liquidez, oferta e demanda ou bloco de ordens. Então, a gente teve esse exemplo aqui no gráfico de 4 horas. Aqui a gente tem um outro exemplo. Temos aqui a nossa estrutura de baixa. Quebra da estrutura. E aqui a gente teve o RE. Então vamos lá, o que nós temos que fazer? Desenhar a estrutura de referência. Qual é a nossa referência? Essa estrutura aqui. Marcar o rompimento da estrutura. A gente marca aqui o rompimento da estrutura. Marcamos aqui a fração dela. Dividimos ela em 4 pedaços. No caro e no barato, procuramos por liquidez, oferta e demanda ou bloco de ordens. Então aqui a gente tem o nosso bloco de ordens. Então quando a estrutura chegou aqui no pé dela, nós entramos na compra e aguardamos ela chegar no nosso alvo, no bloco de ordens. Você pode ver que nós saímos de uma zona onde nós compramos barato e vamos sair no lucro vendendo caro. Aí a gente tem o nosso exemplo aqui no índice, no gráfico de 30 minutos. Aqui nós temos um outro exemplo de 50%. Então a gente tem aqui a nossa estrutura de referência, a nossa quebra de estrutura e a nossa divisão aqui em 50% dela. Então a gente sabe que a parte de baixo a gente está comprando barato e na parte de cima estamos vendendo caro. E a gente tem um outro exemplo também de caro e barato. Checklist. Desenhe a estrutura de referência. Temos aqui a nossa estrutura de referência. Marque o RE, o rompimento da estrutura. Temos aqui o rompimento da estrutura. Ela está sinalizando continuidade. Faça uma divisão de 4 partes. Então aqui a gente divide 50%, depois divide o resto. Você pode observar que essa divisão
São nossas linhas de suporte e resistência. E a gente já aprendeu isso. Depois a gente vai procurar nas zonas de caro e barato por liquidez, oferta e demanda ou bloco de ordens. Então a gente achou aqui um bloco de ordens. Na região de compra. Então aqui no alto da estrutura, a gente poderia ter vendido e aguardava ele fazer o movimento até o bloco de ordens. Ou a gente aguardava ele chegar no bloco de ordens, colocava a nossa ordem aqui, esperava ele fazer o impulso e pegar um rompimento de alta, seguindo a tendência do gráfico. E mais um exemplo aqui. Vamos lá. Checklist. Desenhe a estrutura de referência. A gente tem aqui a nossa estrutura, nosso rompimento. E aí a gente fez a nossa divisão de 50% da estrutura. Nós estamos trabalhando dentro dessa área de 100%. Dentro dessa área de 100%, temos aqui a nossa área de compra e a nossa área de venda. Marcamos a liquidez, a oferta e demanda ou os nossos blocos de ordem e aguardamos o preço chegar até eles. Chegou no bloco de ordem, nossa venda está aqui e aguardamos ele chegar no alvo infinito. Então esse é um exemplo de como usar a teoria do caro e barato.